Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como extrair e visualizar o DNA da cebola de forma extremamente simples e rápida. Para isso você vai precisar de alguns ingredientes. São eles: meia cebola, uma xícara de água, uma colher chá de sal, uma colher sopa de detergente e álcool. E um adendo é que esse álcool ele tem que estar muito gelado. Então, mais ou menos no dia anterior a esse experimento, você tem que colocar ele no congelador. E esse álcool, de preferência, ele tem que ser muito concentrado, como, por exemplo, 90%. Mas o álcool 70% também funciona. E em relação aos equipamentos que você vai utilizar, são basicamente copos, um ralador, um liquidificador e um filtro de café. A primeira parte desse experimento consiste basicamente em picar a cebola em pedaços muito pequenos. Nesse experimento eu usei um ralador para intensificar esse processo de degradação da cebola. E é muito importante a gente fazer essa degradação da cebola para a gente conseguir romper as células que compõem a cebola, permitindo que o DNA dentro das células da cebola sejam liberados e expostos. Processo esse que a gente chama de lise mecânica. Logo depois de macerarmos bastante a cebola, nós vamos adicionar ela no liquidificador junto com a xícara de água. Logo em seguida nós vamos adicionar a colher de sal de cozinha. E por que nós adicionamos o sal? Como nós bem sabemos, o sal ele é basicamente composto por cloreto de sódio. E quando o sal ele se dissolve na água, ele vai liberar esse sódio. E o sódio liberado ele vai interagir com as moléculas de DNA, neutralizando essas moléculas e impedindo que elas se dissolvam no líquido. Assim, lá na parte final do experimento, nós vamos conseguir visualizar melhor o DNA. Agora, com todos os ingredientes dentro do liquidificador, nós vamos bater essa mistura por alguns segundos. E o liquidificador é importante nesse processo, nesse experimento, porque ele vai intensificar o rompimento das células da cebola. Isso porque as células das plantas, diferentemente das nossas células, das células dos animais, elas possuem uma camada protetora a mais nas células, que é a parede celular. Então nós precisamos garantir que essas células sejam rompidas usando o liquidificador por alguns segundos. Feita a mistura, então nós vamos colocar o produto final em um copo e vamos adicionar a essa mistura uma colher de detergente e misturar de forma bem suave na mistura para evitar a formação de bolhas. Mas por que é necessário o detergente? Bem, nós sabemos que o detergente ele dissolve gorduras e as membranas que envolvem tanto as células quanto o DNA são compostas por um tipo de gordura, que são os fosfolipídios. Então, graças à ação do detergente, o DNA vai ser totalmente liberado das células e dessa membrana que envolve o DNA. Colocado e misturado o detergente, nós enfim vamos filtrar esse líquido em um coador ou um filtro de café. E essa etapa é muito importante porque ela garante que resíduos das células que não nos interessam, ou mesmo sujeiras da própria cebola, não atrapalhem a nossa visualização do DNA. E uma coisa muito importante é que nós devemos ter muito cuidado para não rasgar o filtro para evitar a contaminação da nossa amostra final. Por fim, após alguns minutos da filtragem, nós vamos para o último passo, que é a adição do álcool que estava no congelador. E esse último passo ele tem que ser feito de forma muito cuidadosa, porque nós temos que adicionar de pouquinho em pouquinho o álcool na lateral do copo que a gente está utilizando. Então a gente não pode colocar diretamente o álcool sobre a mistura. E o álcool ele é muito importante nessa fase final, porque ele vai servir para a gente ver o DNA de forma clara, de forma evidente, porque o DNA ele não é solúvel no álcool e principalmente não é solúvel no álcool gelado. Então por isso que nós precisamos usar o álcool vindo do congelador.
Logo depois que adicionamos o álcool, nós podemos ver uma nuvem branca na divisória entre o álcool e o líquido com cebola. E nessa divisória a gente consegue ver aos poucos umas bolinhas associadas a uns fiozinhos translúcidos subindo. E o interessante é que esses fiozinhos são justamente o DNA da cebola. Nós podemos ver aqui. Se você fez o experimento certinho, você vai ver aos poucos uma grande quantidade de DNA, que basicamente são esses fiozinhos meio translúcidos, emergindo do álcool, que pode adquirir algumas formas bem bonitas, como uma coroa, que foi no caso do meu experimento. E por fim, caso você queira lá no final, após todo o DNA ter subido, você pode pegar esse DNA com algum talher, tipo um garfo, e pode observar que ele aparenta ter uma forma bem gelatinosa. Então, foi isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo e espero que tenham conseguido visualizar com clareza o DNA da cebola. As referências que eu utilizei para esse experimento foram esse vídeo do canal Exploradores e esse material aqui que eu vou deixar na imagem. Caso esse vídeo vá para o YouTube, eu vou deixar as referências certinho na descrição do vídeo. Então, foi isso. Obrigado a todos e até uma próxima.